Muito boa tarde a todos. Eu vou dar então início a esta audição, que agradeço já a presença da Associação Quebrar o Silêncio. Só dar-lhe uma explicação como é que se processa em termos, como é que isto decorre, que é para ter também noção e gerir o seu tempo de acordo com isso. Nós temos mesmo que terminar a horas, porque temos um plenário a começar com uma exigência de verificação de quórum, que temos mesmo de estar às 3 horas. Portanto, vou pedir a compreensão de todos na gestão do tempo por esse motivo. Portanto, o requerente da audição da Associação foi o Partido Socialista, que irá fazer uma apresentação de 5 minutos, uma intervenção inicial sobre isto. Depois, a seguir, segue-se uma intervenção de 10 minutos da Associação, para nos deixar os seus contributos, aquilo que entender pertinente dizer, e depois serão os grupos parlamentares, e no fim, todos terem colocado as suas questões, terá uma intervenção final de 10 minutos para responder a algumas solicitações que são feitas. Entretanto, eu vou também, desde já, como tive um imprevisto, vou ter que sair e continuará a presidir a minha colega Andreia Neta esta sessão. Muito obrigada a todos pela compreensão e bom trabalho. Muito boa tarde a todos. Tem a palavra então a Sra. Deputada Isabel Moreira. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria começar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de agradecer muito ao Dr. Ângelo Fernandes o facto de estar aqui connosco, representando a Associação Quebrar o Silêncio, e, em primeiro lugar, agradecer o trabalho excepcional da sua associação, que penso que todos e todas conhecemos, e quem não conhecia passou a conhecer melhor, ou passou a conhecer pela primeira vez, e isso ainda bem, por força da realidade com que fomos confrontados e confrontadas nos últimos tempos. Nós temos dito que temos os maiores elogios a tecer à Comissão Independente que elaborou o relatório que veio a público sobre os abusos sexuais cometidos no seio da Igreja Católica. Temos os maiores elogios a fazer à capacidade de cada um dos elementos que integrou essa comissão, à forma como o trabalho foi feito, ao próprio relatório, à forma como ele foi apresentado à sociedade, aos cuidados que estiveram envolvidos em todo esse processo. E depois chegou a nossa vez, a vez de toda a sociedade, mas também à nossa vez, Parlamento, de refletir sobre aquele trabalho, de olhar para as conclusões e para as recomendações que são feitas naquele relatório. Algumas são dirigidas ao Poder Legislativo, outras não. Como sabemos, há muitas coisas que têm de ser feitas que vão para lá do Poder Legislativo, que são recomendações que envolvem toda a sociedade e certamente o poder político e todos os poderes públicos, mas considerámos nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que era essencial ouvir a associação que representa, nomeadamente pelo papel que tem tido, pelo conhecimento que tem da realidade e, sobretudo, no que diz respeito às recomendações deixadas pelo relatório. Também porque amanhã, não sei se tem conhecimento, mas amanhã nós vamos votar várias propostas legislativas que, de alguma maneira, tocam este tema. Desde logo, uma proposta de lei do Governo que aumenta o prazo prescricional e também uma proposta do PAN que altera o conceito de pornografia de menores, um projeto de lei do LIVRE que cria o Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Sexual e de Promoção da Segurança Digital e Presencial de Crianças e Jovens, e um projeto de lei do PAN que recomenda ao Governo a elaboração e apresentação de um relatório de execução de medidas ao combate ao casamento infantil, que não se relaciona diretamente com isto, mas de qualquer maneira é um pacote que entrou em conjunto. Mas o que para nós era interessante e importante para o nosso trabalho, não só como Poder Legislativo, mas depois como órgão que fiscaliza a atividade do Governo, era ouvir a vossa perspectiva, com o conhecimento que têm
tendo em conta o objeto da vossa associação, relativamente às recomendações deixadas no relatório. Muito obrigada e estamos interessados, sobretudo, em ouvi-lo naturalmente. Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra, então, para responder, Dr. Ângelo Fernandes. Boa tarde. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Ângelo Fernandes, represento a Associação Quebrar o Silêncio, que presta apoio a homens e rapazes vítimas de violência sexual. Começo a agradecer a oportunidade para estar aqui presente e para ser ouvido em relação a estas matérias. A minha mensagem de hoje prende-se unicamente ou principalmente sobre um aspecto, que é a necessidade e a urgência de alargar o período de direito à denúncia e o alargamento da prescrição do crime. Nós, enquanto associação, achamos que realmente Portugal tem de dar o exemplo, como outros países já deram, e posso falar de alguns exemplos, em realmente proteger as vítimas, de criar um espaço não só de mecanismos de prevenção, que achamos que é fundamental, mas também de dar um espaço que respeita o tempo das vítimas, as questões, podemos falar aqui abertamente sobre trauma e as condições que realmente o impacto traumático tem nas vítimas, e então nós aumentarmos significativamente o direito à denúncia e à prescrição do crime. Gostava só aqui de fazer algumas referências antes de avançar, porque realmente o abuso sexual de menores é uma violação grave dos direitos humanos das crianças. Sobre isto acho que estamos todos e todas de acordo. E é também uma experiência potencialmente traumática que pode ter um impacto disruptivo no desenvolvimento da vida e na vida das crianças. Muitas vezes, não é... A média de idades dos homens que nos procuram hoje, atualmente, tem 40 anos. A maioria destes homens foram abusados na volta dos 8 anos, 10 anos. Okay? Portanto, estamos aqui a falar de 32 anos em silêncio. 32 anos a sofrer, são 32 anos em que estes homens não falaram, a maior parte dos anos não falaram com ninguém, falam principalmente a primeira vez connosco. Muitos destes homens, quando têm o desejo de denunciar, não têm a intenção de denunciar por justiça própria, digamos assim, mas simplesmente para contribuir para parar um abusador que continua a abusar de outras crianças. E isto é preciso ficar presente, que estes abusadores continuam a abusar de outras crianças e só são parados quando o Estado os para. Portanto, o Conselho da Europa indica que 1 em cada 5 crianças foi ou será vítima de violência sexual na infância. Significa que este número dantesco dá-nos uma ideia de que, por turma, são 5 crianças por turma. Uma turma com 25 crianças, estamos a falar de 5 crianças por turma. Esta realidade não está longe, não acontece só aos outros, não acontece em contextos socioeconómicos desfavorecidos, não é esta a questão, mas muitas destas crianças não falam com ninguém, ou quando partilham com adultos, os adultos não reconhecem histórias de abuso, não sabem identificá-las como tal, e quando identificam, muitas vezes acabam por pedir às crianças. O que acontece é que se nós pensarmos numa escola com apenas 10 turmas, já estamos a falar de um universo de 50 crianças por escola. Quando eu dou formação para professores e professoras, vejo-os aflitos e aflitas a perceberem que já estão na carreira profissional há 10, 15, 20 anos e nunca detectaram uma criança que fosse vítima de abuso sexual ou uma criança partilhou com eles. Sabemos que a maioria das crianças vitimadas só partilha a sua história anos ou décadas mais tarde, quando já são adultas. Por isso, é importante perceber que os abusadores continuam a abusar de outras crianças. Como disse há pouco, a média de idade dos homens que procuram a Quebrar o Silêncio é de 40 anos e a maioria dos casos ocorreu na infância. Volto a frisar que este é um dos motivos principais pelo qual nós consideramos urgente alargarmos o período de denúncia e também o alargamento da prescrição dos crimes. Muitas destas vítimas, como eu dizia, quando denunciam, não fazem porque procuram justiça para elas, fazem na esperança de que o abusador seja parado e não volte a abusar mais crianças. Posso-vos dizer que esta foi a minha história. Eu fui abusado sexualmente quando era criança, aos 10 anos. Quando finalmente reuni a coragem e a força para denunciar, tinha 30 anos e quando fui à Polícia Judiciária disseram-me já é tarde, não há nada a fazer. Desde então, já tomei conhecimento de mais 4 homens que foram abusados pelo mesmo abusador durante a infância. Portanto, além de mim, são mais 4 homens. Sabemos já pelo menos 5 casos. Este homem, não há informações nenhumas no sistema da Polícia Judiciária, mas podia haver da minha parte e pelos outros 4 homens. Este homem continua, de certeza, a abusar de mais crianças. Portanto, sabemos que esta é a realidade. Mas este caso, o meu caso não é o único, e nós sabemos que as evidências reforçam que o nível de reincidência destes abusadores é alto. Eles continuam a abusar.
Portanto, voltamos aqui a reforçar a questão que estes abusadores têm de ser separados e um dos mecanismos é realmente o alargamento do período de denúncia. Em maio de 2021, peço desculpa, a quebrar o silêncio, juntamente com a Associação de Mulheres contra a Violência, apresentámos uma proposta para que as crianças vítimas de violência sexual pudessem apresentar a queixa até aos 50 anos de idade, criando melhores condições para que pudessem denunciar o crime e respeitando o seu tempo enquanto vítimas. O objetivo era fazer com que Portugal se aproximasse do progresso de vários outros países. Sabemos que há exemplos, como é o caso do Reino Unido, Islândia, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, que os crimes desta natureza não têm sequer prescrição. E mesmo os países onde há prescrição permitem denunciar o crime após décadas mesmo dele ter sido cometido, como é o caso da Alemanha, França ou Espanha. A nossa proposta foi aprovada, aqui mesmo na Assembleia da República, em outubro de 2021. No entanto, quando o Governo foi dissolvido no final desse ano, a aprovação perdeu o efeito. Pronto, foi uma vitória que nós sentimos num dia e depois, mais tarde, tivemos um sabor agridoce devido à dissolvência do Governo. Acreditamos que não estamos na altura de recuperar esta proposta para fazermos avançar os direitos humanos das crianças que são vítimas de violência sexual. Aqui também fazemos novamente a urgência de alargarmos o período, até porque o aumento de 2 anos não é suficiente. 2 anos não é de todo suficiente. Nós, volto a frisar que a média são de 40 anos, cá em Portugal, pelo menos, atualmente na nossa experiência. Portanto, 2 anos faz com que se tenham 25 anos. Até aos 40 ainda são mais 15 anos. E nós precisamos de aumentar esta janela. Portanto, nós sabemos também que o aumento dos casos durante a pandemia aumentou. Houve um aumento dos abusos durante a pandemia, nomeadamente através das redes sociais, que também continua a aumentar, não é? Portanto, precisamos de mais mecanismos, não só na prevenção, que acho que a prevenção é fundamental, mas com cuidado, com muito cuidado, porque não podemos nunca responsabilizar as crianças e, infelizmente, a maioria dos materiais de prevenção primária responsabiliza as crianças pela detecção do abusador, da manipulação desse mesmo abusador, em dizer que não, em parar o abusador, em denunciar, e isto é irresponsável da nossa parte se fizermos às crianças. Por isso, reconhecendo a dimensão traumática desta forma de violência, para nós, o próximo passo deve ser mesmo um aumento significativo do prazo para denunciar. Da minha parte está tudo e estou aberto, claro, para responder qualquer questão ou dúvidas que tenham. Obrigado. Muito obrigada, Dr. Ângelo Fernandes. Sra. Deputada Isabel Moreira. Muito obrigada. Queria agradecer muito a sua exposição e também a coragem de dar o seu próprio testemunho e, da nossa parte, toda a empatia e o agradecimento do seu testemunho a dar tanta força também às suas palavras. Relativamente ao que disse, eu queria lhe perguntar, no que diz respeito às recomendações do relatório, quais são para si as medidas, já entendi a sua posição relativamente ao prazo prescricional e ao prazo da denúncia, que no fundo se misturam, mas quais são para si as medidas mais importantes a serem tomadas, que não passam necessariamente por lei, mas que o Governo é responsável por elas, desde logo, não é? E que se impõem a qualquer tipo de espaço onde as crianças estejam, as escolas, por aí fora, que são urgentes da perspectiva da prevenção, porque há uma frustração que nós sentimos sempre que um relatório é feito e descobrimos um número apreciável de vítimas, e a frustração, naturalmente, no que diz respeito ao direito penal, é que relativamente àqueles crimes que já prescreveram, naturalmente, não pode haver intervenção, aqueles que não prescreveram, os casos foram encaminhados, como sabe, para o Ministério Público, mas o que nós mais desejamos, penso eu, todos e todas, é que não haja mais abusos, é que acabem os abusos, seja onde for, na Igreja e fora da Igreja, porque nós sabemos que é uma realidade transversal à sociedade, desde logo que acontece muito na família. A família é um sítio muito perigoso, ao contrário do que gostaríamos que fosse. Em muitos casos, infelizmente, a família é um local muito perigoso. Portanto, do ponto de vista da prevenção, daquilo que é importante em termos de capacitação das crianças, de tornar os espaços seguros, de não haver espaços fechados, no sentido até lato da palavra fechados, quando fazemos o cotejo daquelas recomendações, para alguém que conhece tão bem peço desculpa, sim. Para alguém que conhece tão bem tem que desligar.
para alguém que conhece tão bem o fenómeno, que conversou com tantas pessoas, que provavelmente conseguem dizer-lhe: se eu tivesse estado na situação A ou B, isto não teria acontecido, se eu tivesse tido esta oportunidade, a situação não teria ocorrido, se me tivessem dado conhecimentos desta e desta natureza, eu teria sabido que aquilo era um abuso, porque também há essa consciência, às vezes tardia, não é? De que aquilo que nos aconteceu não é a nossa culpa, e que se chama abuso, não é? E isso é um elemento muito perturbador. Portanto, também gostava de ouvi-lo sobre isso, que é a questão não legislativa, as recomendações do ponto de vista da capacitação, do tornar os espaços seguros, daquilo que pode ser feito para além do Poder Legislativo, porque nós, enquanto Parlamento, também temos que exigir que o Governo preste contas. E isso também era muito importante e há muitas recomendações nesse sentido. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PSD, Cristiana Ferreira. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu começo, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, por endereçar uma palavra de agradecimento pela disponibilidade demonstrada ao Dr. Ângelo Fernandes, de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pela Associação Quebrar o Silêncio, que apoia homens sobreviventes da violência sexual a ultrapassar os traumas que são evidentes e consequentes do abuso e de retomar o controle da vossa própria vida. Eu não posso deixar também de endereçar pessoalmente uma palavra pela coragem e pela partilha da sua experiência pessoal, lamentar o sucedido e desejar, naturalmente, força e coragem pela experiência vivida. A oportunidade desta audição, considerando a vossa missão e objetivos, é da mais elementar justiça, no sentido também do conhecimento do fenómeno, porque sendo uma associação de vítimas e que apoia vítimas, nada mais importante do que saber ouvir os destinatários também da nossa ação. De facto, desvendar, descobrir e dar voz ao silêncio para que todos possamos também refletir e agir. As especiais fragilidades das crianças associadas à gravidade deste tipo de criminalidade justificam amplamente o nosso choque, a nossa revolta, sempre que temos notícia deste tipo de situações e, ultimamente, e como é de todos conhecido, e por isso também se impõe uma palavra de reconhecimento pelo trabalho exaustivo que foi elaborado pela Comissão Independente para o estudo dos abusos sexuais de crianças na Igreja Católica, o que justifica a criação deste grupo de trabalho e que tem também como missão avaliar a legislação sobre esta matéria. 2 ou 3 comentários relativamente à circunstância que também referiu, de que a esmagadora maioria destes crimes cometidos contra as crianças também não é punido porque não chega ao conhecimento das autoridades judiciárias ou no tempo em que é possível ainda fazer alguma situação, por ausência até de manifestação da própria vítima, porque só anos mais tarde é que consegue falar sobre a situação, também por omissão de alguém que pudesse eventualmente ter deveres de denúncia, e depois pedia-lhe um comentário final também sobre essa situação, mas também por desvalorização, por encobrimento e por uma ocultação sistémica que conhecemos e que censuramos. Por isso, temos que atuar todos na existência deste quadro jurídico mais forte e mais robusto para proteger as crianças deste tipo de criminalidade e, de facto, só anos mais tarde, quando a vítima inicia a sua vida sexual ou quando há um outro qualquer acontecimento que a faz reviver todo este tipo de vivências, é que acaba por falar sobre o assunto. Por isso, a nossa ação e a nossa preocupação tem a ver com um aspecto que já foi referido, que tem a ver com o início da contagem da prescrição, porque de facto nos parece que a lei atualmente em vigor é curta do ponto de vista da maturidade e, portanto, já apontou aqui, eu tinha precisamente essa pergunta para lhe fazer, que seriam os 50 anos de idade, mas pedia-lhe que confirmasse realmente, na perspectiva da associação, qual seria esse período e pedia-lhe também um comentário relativamente a uma outra circunstância que tem a ver com o dever de denúncia ou não. Ou seja, do ponto de vista da perspectiva da vítima, nós podemos obrigar a vítima, ou a vítima pode não querer que alguém denuncie. O que é que a vítima pensa? Pensa que
essa é uma obrigação que lhe facilitaria a vida ou, pelo contrário, prefere que essa decisão seja sempre só sua e que não seja alguém que depois possa vir a denunciar os crimes desta natureza? Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora tem a palavra o Grupo Parlamentar do Chega, a Sra. Deputada Rita Matias. Muito obrigada, Sra. Coordenadora, Sras. Deputadas. Cumprimento o Dr. Ângelo Fernandes, agradecendo o testemunho que nos traz, a coragem e, acima de tudo, ontem revisitava o relatório e as suas conclusões e vi que também a Associação Quebrar o Silêncio foi fundamental para divulgar o formulário de denúncia e, portanto, obrigada pelo trabalho que fizeram. Gostava de começar por comentar a questão do debate que teremos aqui amanhã sobre estas temáticas. De facto, o Parlamento vai transpor uma diretiva europeia de 2011 e estamos em 2023 e ainda estamos a transpor qualquer coisa que já poderíamos ter feito anteriormente e depois de tanto debate, depois de tantos escândalos que Portugal infelizmente já viveu e de tantos outros não escândalos, porque infelizmente a maioria das crianças que são vítimas de abuso acabam por não ver a sua situação mediatizada e, portanto, depois de tantas denúncias que temos conhecimento, é frustrante percebermos que ainda estamos muito atrás no debate. Vamos alargar por 2 anos o prazo de prescrição, dos 23 para os 25 anos, o que, depois do seu testemunho, acaba por não ser absolutamente nada. O Chega também vem a debate com uma proposta que pretende que o prazo prescricional comece a ser contabilizado a partir dos 30 anos, mas depois de ouvir percebo que também temos que repensar e se calhar irmos mais longe e olharmos para outros ordenamentos jurídicos e inspirarmos-nos noutros trabalhos que estão a ser feitos. Gostava de trazer aqui algumas questões em primeiro lugar, que se prendem com o trabalho que a Associação faz de desmistificar a questão dos abusos, da violência sexual e dizer que os homens também são vítimas. Isso é um discurso fundamental nos dias de hoje, porque sob o homem cai muitas das vezes o julgamento público e depois também uma autorrecriminação por ter sido vítima e achava fundamental um comentário, se assim poder merecer. Por outro lado, também fui ver o trabalho da Associação. Outro comentário interessante é que também as mulheres podem abusar sexualmente de crianças e jovens e muitas das vezes é banalizado uma mulher mais velha ter uma relação com um adolescente e é visto como algo normal e se calhar há uma vítima de um abuso que não tem consciência de estar a ser vítima porque a sociedade, a mídia, as séries fazem querer ver como questões normais. Outra das questões que eu gostava de lhe perguntar, que também não trouxemos em nenhuma das audições, é como é que nós podemos quebrar a cadeia de silenciamento, porque as vítimas de abusos muitas das vezes são duplamente vítimas. São vítimas do seu abusador e depois são vítimas das primeiras pessoas, dos pares, dos professores, dos sacerdotes, dos chefes de escoteiros, a quem tem coragem de revelar aquilo que estão a ser alvo e muitas das vezes por vergonha, por tentativa de manter uma boa imagem, acaba por não haver uma denúncia e as primeiras pessoas que têm contacto com esta situação dramática na vida da criança ou do jovem acabam por fazer com que a vítima ainda seja mais vítima porque nem a pessoa a quem a vítima se abriu tem coragem de dar os passos necessários para apoiar a vítima e não para defender o agressor. E por isto, se também puder auxiliar o que é que nós podemos fazer legalmente e como sociedade para quebrar estas cadeias. E depois dizer que ao longo destas audições também temos estado a tentar identificar todas as situações de abuso, a tentativa de normalização de abuso e outros tipos de abusos encapotados que muitas das vezes não temos consciência que o são. Falámos aqui sobre educação sexual e sobre como, às vezes, para crianças dos 0 aos 4 anos, a OMS recomenda que se ensine o que é a masturbação e como é que é a masturbação e a forma como este conteúdo explícito sexual muitas vezes pode ser uma violência para com a criança e pode desprotegê-la face a alguns atentados que venha a sofrer. Falámos na exposição a conteúdo sexualmente explícito, mas
no último minuto que me resta, gostava de lhe trazer a questão da pornografia, porque, em primeiro lugar, a pornografia infantil vitima muitas crianças. Em segundo lugar, porque também, muitas das vezes, ajuda a reproduzir padrões de violência, porque são, muitas vezes, relações abusivas, completamente fora do padrão do consentimento e do padrão do que é razoável numa relação a 2, a 3, o que seja, mas muitas das vezes ajuda a reproduzir padrões de violência, e se isto lhe puder merecer um comentário, é porque tenho aqui um estudo que diz que 42% dos adolescentes revelam estar expostos mundialmente a pornografia online, sendo que destes 66% dizem que nem tinham desejo de estar expostos. E este estudo também, mesmo para concluir, fala noutra questão, é que muitas das vezes este conteúdo sexualmente explícito não é só na pornografia. Nós batalhamos muito contra a pornografia, mas há outras formas de expor as crianças a conteúdo sexualmente explícito, sendo que elas ficam mais vulneráveis então depois a possíveis ataques. Achei particularmente interessante este estudo de detectar as músicas e os filmes. Numa altura em que vemos cada vez mais TikToks ou outro tipo de redes sociais, sem qualquer tentativa de demonização dessas redes, que eu pessoalmente também as uso, como é que nós podemos, como sociedade, dar passos para não normalizar relações abusivas, relações violentas e, acima de tudo, como é que podemos proteger as crianças neste espaço online, uma vez que sabemos que é um espaço onde já estão perfeitamente integradas, muitas vezes até mais integrada que os próprios adultos. Muito obrigada por esta consideração. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Dr. Ângelo Fernandes para responder e tem 10 minutos para o fazer. Bem, houve aqui uma série de perguntas e questões que eu vou tentar apanhar e responder. Antes de mais, eu gostava de fazer um comentário que os abusos sexuais no contexto da Igreja, sim, é um número dantesco que nós tivemos acesso, mas não podemos realmente tomar a Igreja como exemplo, no sentido em que os abusos acontecem onde as crianças estão, na família, na escola, nos escoteiros ou qualquer espaço onde estão. Portanto, a Igreja, sim, é preocupante, mas não podemos deixar que a Igreja monopolize a narrativa e monopolize as nossas prioridades, e nossas prioridades têm que ser vistas num plano muito mais macro para percebermos o que falta fazer nos direitos humanos das crianças. Pronto, isto queria só mesmo relativamente à questão da Igreja, porque pessoalmente estou um pouco cansado de toda esta narrativa, porque há uma coisa que se calhar nem toda a gente pode ter consciência, mas a massificação e o mediatismo que a Igreja consegue e tem acaba por ser desencadeador de mal-estar e de sofrimento nas vítimas de violência sexual, quer tenha sido no contexto da Igreja ou não. Muitos homens nos dizem que não têm direito ao descanso, não têm direito a ter paz, porque é nas notícias, é no trabalho, é nas redes sociais, é na rua, portanto não há um descanso. Aproveito aqui para fazer um pouco de publicidade, desculpem. Nós, na Quebrar o Silêncio, estamos a ultimar um manual de prevenção de violência sexual contra crianças para profissionais. Ou seja, a nossa posição é que realmente não cabe às crianças a responsabilização pela sua própria segurança, daí este manual ser para as entidades onde as crianças estão, ATLs, centros de dia, qualquer espaço onde as crianças estejam, escolas. Porquê? Porque nós temos observado ao longo destes anos que os profissionais e as profissionais que trabalham com crianças não têm domínio sobre o que é sexo numa perspectiva de relações sexuais, consentimento, o que é violência sexual, que medidas podem tomar para ajudar a prevenir, nem os mecanismos para denunciar quando sabem de um caso. Temos casos em que dizem, vou à psicóloga da escola, vou à CPCJ, vou investigar, falo com um colega, não denuncio, vou à Polícia Judiciária. São poucos os que sabem os mecanismos oficiais. Nesse sentido, nós estamos a preparar um material, não só para os profissionais, mas também para a contratação de recursos humanos e pessoas voluntárias, para que haja aqui uma tentativa de minimizar a introdução de abusadores nas estruturas. Desculpem, deixem-me só aqui olhar. Portanto, sim, acho que o Estado tem de assumir também aqui um caráter na prevenção. No entanto, que prevenção é esta? Isto é muito importante, porque há muitos materiais, e mesmo, por exemplo, o material do Kiko e a Mão, que é do próprio Conselho da Europa, tem partes problemáticas em responsabilizar a criança, que a criança tem que dizer que não, que a criança tem que denunciar, que a criança tem que gritar e falar. E se fosse assim tão fácil, nós não teríamos a situação que temos. As crianças iriam denunciar e iriam ser ouvidas e acreditadas pelos pais irresponsáveis. Portanto, sempre que falamos na prevenção, eu tremo um pouquinho, porque fico preocupado que tipo de prevenção é que vamos falar, que tipo de conhecimento é que as pessoas estão a pensar falar.
O dever de denúncia ou não é uma questão sensível, falamos também do crime público ou não, não é? Portanto, eu acredito, quando nós falamos de violência sexual, o momento em que a pessoa é vitimada ou a criança é retirado o poder e o controle. Isto é fundamental. A pessoa, a vítima, não ter poder nem controle sobre o que está a passar. Por isso, no futuro, quando procura apoio, quando partilha a sua história ou quando deseja denunciar, tem que ter o poder e o controle do que vai acontecer. Isto é fundamental, para não haver casos de revitimização, retraumatização. Daí que eu compreendo a necessidade de haver o crime seja público, compreendo a teoria, na teoria estamos de acordo. Não, desculpem, estou a falar agora na maioridade e não nas crianças, desculpem, não esclareci. E quando falamos na maioridade, mas eu penso sempre, ok, na teoria estamos de acordo, tenho medo sempre na operacionalização, porque muitas vezes são as vítimas que depois que carregam a fatura. E nesse sentido, na maioridade, acho que deve caber sempre à vítima decidir quando e como deve denunciar. Relativamente a alguns termos que foram usados, pornografia infantil não existe. Ok? Vamos ter que esclarecer isto, porque pornografia infantil é tornar uma categoria na pornografia. E não podemos normalizar algo que é uma exploração das crianças para fins sexuais. Portanto, pornografia existe, a pornografia, sei lá, lésbica, pornografia, etc. Mas quando dizemos pornografia infantil, estamos a colocar no mesmo nível como uma outra categoria e não podemos. Tal como falamos também do casamento infantil, as crianças não se casam, as crianças são forçadas a casar. O princípio é o mesmo. Portanto, quando, não sei se, não estou de acordo, não estou a par do que a OMS diz sobre a masturbação das crianças, não faço ideia sobre essas diretrizes, mas eu sei que também não falamos de masturbação quando falamos de crianças. As crianças não se masturbam, quem se masturba são as pessoas adultas, e nós às vezes tendemos a associar que a masturbação, ou pelo menos os atos exploratórios nas crianças, que é naturalíssimo, as crianças metem o dedo no nariz, porque faz parte do seu corpo, portanto vão explorar toda a região do seu corpo. Portanto, a masturbação, tal como nós a imaginamos em pessoas adultas, não existe nas crianças. O que existe nas crianças é a exploração e a curiosidade sobre o seu corpo e que não deve ser nunca punida. Okay? Deve ser simplesmente dita à criança que deve ser feita em espaços adequados, como a privacidade do seu quarto e sozinha. As crianças que são punidas em casa a nível da sua sexualidade, a nível das suas perguntas, são crianças que vão ficar mais vulneráveis porque depois percebem que em casa não existe o tabu sobre temas como a sexualidade. E nesses casos há sempre um bom pedófilo, um bom abusador que se propõe e dispõe a falar com esta criança, normalmente com segredo. Eu vou-te explicar como é que é, mas mantens o segredo, não contas ao pai e à mãe, só entre nós. Portanto, temos que perceber também, quando nós falamos sobre estas matérias, no plano macro, onde é que elas se colocam, para também percebermos se estamos a contribuir ou não para o aumento das vulnerabilidades ou do alarmismo, que nem sempre é positivo. Quanto às questões de género, convém perceber que realmente sim, as mulheres abusam, é verdade, há uma lente de género aqui, mas nós sabemos que a maioria dos abusadores são homens e são homens heterossexuais que abusam de outros homens e rapazes. É uma questão de poder e muitas vezes é uma questão de poder, controle, submissão e humilhação. Também acho que seria importante nós percebermos iniciativas internacionais que tentam aumentar o alargamento, fazer o alargamento dos crimes, porque muitas vezes existe aquela preocupação de que vai haver um aumento drástico de novas acusações, de novas denúncias e de falsas denúncias, não é? Nós sabemos que na área das falsas denúncias falamos de 3%, ou seja, de todas as denúncias, só 3% é que são falsas, e este receio que muitas vezes é partilhado por outros países não tem sido, não é real. Ou seja, quando o prazo é alargado, não se vê um aumento das denúncias. Dito isto, se calhar também poderia ser interessante que o nosso governo, o Estado português, pensasse se calhar em criar uma comissão, que fosse uma comissão realmente independente, que não focasse só os abusos que aconteceram na Igreja, mas em todos os contextos. Okay? Porque nós permitimos que a Igreja dominasse uma narrativa que não tem que ser ela a dominar. Isto é a minha posição. Não é a Igreja que cabe a investigação, não é a Igreja que cabe promover mecanismos de apoio às vítimas. Muitas vítimas nos têm dito que não faz sentido procurarem a Igreja para ter apoio, porque a Igreja está a apoiar numa forma, o que as vítimas sentem é que a própria Igreja que protege os abusadores está a pagar pelo apoio psicológico das vítimas. E há aqui, para as vítimas, um interesse, um conflito de interesses. Okay? Portanto, convém se calhar perceber
como é que estas vítimas estão a ser apoiadas, que tipo de apoio é que elas têm, se é apoio especializado ou não, e quando nós falamos de trauma, não haja ilusões, infelizmente, nem todas as intervenções psicológicas são adequadas para vítimas de violência sexual, de trauma de violência sexual. Volto a repetir só por último, que eu acho que é um dos pontos mais importantes para mim, é a responsabilização da prevenção, cabe sempre ao Governo, ao Estado, em garantir que os espaços onde as crianças estão, escolas, hospitais, igreja, o que quer que sejam espaços seguros. Para isso, são os profissionais que têm que ter essa formação, compreender como é que um abusador chega às crianças, como é que o abusador conquista as crianças, como é que faz com que elas confiem nele e sejam silenciadas durante anos e anos. Para tal, não deve ser às crianças que têm que saber o que é uma violação, o que é um pedófilo, o que é abuso sexual, nada disso. Muitas vezes, as pessoas quando perguntam o que é que podem fazer em casa com as suas crianças, eu digo uma coisa que é muito simples e parece uma orientação demasiado abstrata, mas não é. Conversar com as crianças. Conversar com as crianças sobre tudo e qualquer assunto. Porque existe a ilusão nos pais que as crianças vão falar sobre o abuso, que os pais vão conseguir identificar que a criança foi abusada e muitas vezes dizem, nós conversamos sobre tudo lá em casa. E eu questiono, não falam, nós sabemos que não falam. Uma criança não diz à hora de jantar, um rapaz que beija outro rapaz e que é abertamente homossexual, os pais não vão aceitar esta informação, ou que no outro dia fumou AX pela primeira vez. As crianças não partilham este tipo de informações e muito menos que foram vítimas de abuso sexual. Por isso, criar um ambiente em casa em que o diálogo faz parte da dinâmica familiar, qualquer tema faz parte qualquer tema é acessível, vai tentar com que a criança, numa situação dessas, possa ter um contexto mais favorável a partilhar a sua história e a não ser punida pelo mesmo. Obrigado. Muito obrigada. Agradecemos, o Grupo de Trabalho agradece todos os contributos que trouxe para o bom desenvolvimento também das nossas conclusões e, assim sendo, creio que dou por fim da... Claro que sim, Sra. Deputada. Pronto, muito obrigada, Sr. Presidente. Só por uma razão, é que já foi dito aqui muitas vezes pela deputada Rita Matias que a Organização Mundial de Saúde incentiva a masturbação infantil. Eu acho que o tema é muito sério, como ouvimos isto em todas as audiências, e nós estamos a tratar de um crime muito grave, que é o abuso sexual de crianças. Eu queria dizer, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que não é verdade que as políticas educacionais da Organização Mundial de Saúde recomendem que as crianças se masturbem, como facilmente poderá verificar se consultar o documento, e devo dizer que esta fake news tem pernas longas na história. Por exemplo, o Presidente Jair Bolsonaro publicou essa fake news, que depois veio a apagar, e esta desinformação, naturalmente, que tenho a certeza que a senhora deputada publicou de boa fé, e achando que era verdade, não passa pela cabeça que não acredito naquilo que está a dizer, mas estou a informá-la de que é mentira, foi criada com a destruição de trechos, enfim, da documentação de uma secção europeia da entidade com orientações para educadores agirem quando questionados pelas crianças relativamente a determinados temas, mas não a incentivar, obviamente, qualquer prática. Aliás, um quadro que normalmente é publicado, nomeadamente pela senhora deputada, em que se pode ver em inglês o que é que aqui está em causa, e evidentemente não está em causa a masturbação. Isto depois foi sendo publicado, nomeadamente nas eleições europeias brasileiras, que eu sigo com algum afinco, até porque nasci no Brasil, várias vezes em fake news, mas basta algum bom senso para perceber que, obviamente, a Organização Mundial de Saúde jamais iria enfim, que se recomendasse a crianças dos 0 aos 4 anos que se masturbassem. O que se recomenda, sim, é precisamente isso que explicou, é que esteja à vontade com o seu corpo e que haja um bem-estar geral com o seu corpo e com a sua saúde. Muito obrigada. Senhora Deputada Rita Matias. Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas dar nota de que vimos sempre documentados. Bem sei que a deputada Isabel Moreira obteve esta informação em sites de extrema-esquerda que pretendem desmistificar o que supostamente a extrema-direita diz. No entanto, eu não sei que fonte é que a senhora deputada usou. A minha fonte é a fonte oficial, é o próprio livro da OMS na parte do Secretariado Regional para a Europa. A página da qual estou a ser acusada de ter extraído sem qualquer contexto é a página 38
que divulguei e sempre com os documentos, já partilhei com a Comissão, já partilhei com as outras entidades. Isto foi só apenas uma referência para explicar que o Partido Chega está a fazer um caminho de identificação de tudo o que pode ser abusivo e sim, trouxemos estudos que comprovam que falar sobre masturbação infantil de facto pode colocar a criança mais vulnerável a abusos, porque a criança perde muitas das vezes a noção do que é com consentimento, o que é que não é. Nós trouxemos estudos, temos estado documentados e tenho pena que tenham querido fazer este reparo num momento onde pudemos aprender tanto e não era claramente este o foco, mas já agora recomendo também a senhora deputada Isabel Moreira, e vou partilhar com todos, um vídeo oficial da OMS com educadoras a falarem com crianças e onde dizem explicitamente que as crianças podem usar o pénis e o clitóris para ter prazer. Se isso não é incentivo à masturbação, não sei o que é, mas acho profundamente desadequado, e sublinho, acho profundamente desadequado ensinarem isto a crianças menores de 12, 13 anos, que é o que este vídeo demonstra. Muito obrigada. Assim, é que nós temos plenária e temos verificação de quórum daqui a 10 minutos. Tem a palavra. Gostava só aqui de acrescentar que a educação para a sexualidade, não é educação sexual, é educação para a sexualidade, é uma das ferramentas principais para o desenvolvimento, é um dever que nós temos para com as crianças, é um direito das crianças, tal como a saúde, tal como lavar os dentes, tal como a prevenção rodoviária, é um dever que nós temos para com as crianças. A educação para a sexualidade tem vindo, e isto é comprovado, por exemplo, a diminuir os riscos, nomeadamente de gravidezes precoces, e também tende a adiar a iniciação sexual das crianças e, quando iniciam a vida sexual, tendem a fazê-lo com menos riscos, nomeadamente com mais proteção e tudo mais. Isto é importante percebermos, porque eu vou estudar esse material porque tenho mesmo curiosidade em perceber o que é que a OMS diz, mas vou reforçar novamente, porque às vezes nós precisamos de perceber que já fomos crianças. E quando nós somos crianças não temos o conhecimento que temos hoje em dia. E quando uma criança explora o seu corpo, e sim, pode ter prazer a explorar o seu pénis ou clitóris, não é o mesmo tipo de prazer que as pessoas adultas têm. Não é um prazer sexualizado como nós temos, não tem um prazer associado à conotação sexual que nós temos. Isto é preciso perceber, porque a inibição das crianças torna as crianças mais vulneráveis. Isto é fundamental, torna as crianças mais vulneráveis a abusadores que estão sempre atentos, infelizmente é isto, e acho que nós devemos pensar numa ótica macro. Não é a OMS que está a abusar de crianças, a OMS trabalha para a prevenção também. Se calhar pode ter questões que podem ser melhoradas, sim, não duvido, mas acho que nós devemos ter cuidado em perceber onde é que estão os inimigos, e os inimigos não é a OMS, são os abusadores que se infiltram nas instituições, como se infiltraram na igreja, nas escolas e noutros espaços. E é aí que nós temos que perceber como é que eles exploram as vulnerabilidades das crianças. Muito obrigada a todos e o resto de um bom dia e bom trabalho.